Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast e revista digital. Eu sou o José Augusto Ferraz e hoje vamos falar do panorama 2022-2023 do mercado de eixos para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores, Eixos e Transmissões de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrián, que vai nos ajudar nessa tarefa, sob o comando técnico do Marcos Ambroselli. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por acompanhar essa série de entrevistas com personalidades do mundo do transporte. E desta vez tem o objetivo de fazer um balanço do mercado brasileiro de eixos para veículos comerciais. Exatamente, Solange. E por isso nós convidamos mais uma vez para ver nosso programa um executivo que reúne uma vasta experiência nesse segmento e que hoje atua junto a um dos maiores grupos automotivos do mundo. Sim, é o diretor de vendas e marketing da Cummins Meritor, Kleber Assante. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Kleber, e obrigada por aceitar o nosso convite. Ok, obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a oportunidade e é sempre um prazer revê-los e participar desse update, desse bate-papo sobre o nosso mercado. Bom, Kleber, realmente é um prazer também receber você novamente no nosso programa. Acho que é o terceiro ano seguido que a gente faz uma atualização para os nossos ouvintes sobre o panorama do mercado de eixos, né? E um assunto que você domina tão bem. Eu lembro que quando nós conversamos no ano passado, a Meritor ainda era uma companhia independente e agora faz parte da Cummins, né? Um conglomerado global com inúmeras unidades de negócios e presentes em mais de 190 países. Então, antes de falar do mercado de eixos do Brasil, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa associação das duas marcas. Coincidentemente, a gente vai, agora em agosto, já fazer um ano, né, desse anúncio, né, realmente da aprovação de todos os países com relação a essa aquisição. A gente está bastante feliz com esse princípio de integração com a Cummins. São empresas centenárias, tanto Cummins como a Meritor, né, participam do mesmo mercado, são empresas americanas, e assim, isso ajuda muito na integração que nós estamos tendo. Mas em termos de importância para o mercado, como a gente tem visto mais e mais as empresas realmente se juntando por conta de novas tecnologias, para a gente acabou sendo um pouco disso. Como o Meritor era uma empresa importante, uma empresa grande, forte, muito presente no mercado, assim como a Cummins é. O que a gente conseguiu com essa união é realmente a gente estar mais forte, tanto para a parte de investimentos, mas também com um portfólio de produto. Então, quando você fala de Cummins hoje, você tem praticamente qualquer item de powertrain, seja o powertrain convencional ou sejam as novas tecnologias de transição que a gente está vendo para veículos comerciais, sejam baterias, hidrogênio e uma série de outras coisas. A Meritor está entrando com o eixo elétrico, né, que é o e-powertrain, com a tecnologia, recentemente também nesse período de transição a gente acabou adquirindo a parte de motores que era Siemens, veículos comerciais. Então hoje, como empresa, a Cummins consegue oferecer tanto hidrogênio, quanto diesel, quanto agnóstico, gás natural, eletrificação, baterias. Então assim, ficou um portfólio bastante completo para qualquer que seja o período e qualquer que seja a escolha, né, do mercado no futuro em termos de transição energética para veículos comerciais. Isso nos colocou numa posição que era relativamente frágil antes de ser adquiridos, por conta do tamanho de níveis de investimento, né? E com a Cummins, além de complementar todo o portfólio, como eu acabei de dizer, nos deu uma capacidade de investimento e atendimento às expectativas dos clientes muito maior, né? Em termos de Brasil, eu te diria que essa sinergia já é bastante grande com o pessoal de Guarulhos, né, de motores, clientes são os mesmos e a gente está bastante contente. Pessoalmente, eu posso até dizer que foi algo bastante esperado
apesar da surpresa, tá? A gente esperava que em algum momento iria acontecer uma fusão, uma aquisição com a Meritor, porque a Meritor estava numa posição muito boa, tanto, né, no mercado de hoje, como nos investimentos de inovação para o futuro. E, então, foi na nossa visão, né, também aqui no Brasil, um passo muito certo essa junção, né, com a Camis. Perfeito. Bom, Kleber, como sempre, nós vamos começar nesse primeiro bloco falando do mercado em geral, tá? No segundo bloco, sim, a gente fala especificamente de mérito. Então, as vendas de caminhões e ônibus mostraram um bom desempenho, aliás, no ano passado, superando com folga o período da pandemia, né? Como esse fato repercutiu no mercado de eixos, tanto nas vendas para montadoras quanto para o segmento de reposição? O mercado de eixos, ele é bastante conectado, né? O resultado das montadoras, né? Como a gente tem uma participação muito alta, né? Em praticamente todas as montadoras aqui no Brasil, a gente acompanha demais esse efeito do mercado. Então, quando a gente teve um mercado muito bom ano passado, em termos de vendas, né? Em termos de produção de eixos, ele acompanhou exatamente o que foi produzido na cadeia de comerciais e ônibus, né? Então, quando a gente vê os números do mercado, ele é muito semelhante aos números da Meritor em termos de crescimento de 21 para 22, e a gente teve algumas boas notícias, né? Além vamos dizer, da puxada de produção, né, para o Euro 5, antes da virada do Euro 6, mas tivemos ainda algumas boas licitações de caminhos da escola, então tudo isso acabou fazendo com que o nosso ano também acompanhasse muito o mercado das montadoras, então foi um ano excelente em termos de vendas para a Meritor no ano passado, na parte de OEM. Na parte de mercado de reposição, desde da pandemia, eu diria, esse mercado tem crescido aí 10, 15% ano a ano, não foi diferente em 22, né? Então a gente também teve um crescimento bom, também acompanhando o mercado, né? Uma outra linha de produto acaba se destacando, mas em termos gerais a gente acabou acompanhando o mercado também no mercado de reposição. Uhum. Bom, Cleber, mas apesar desse bom desempenho no mercado de caminhões e ônibus do ano passado, o ano de 2022 também trouxe uma série de desafios para a indústria automotiva, como a gente já sabe. Eu queria que você resumisse quais foram os principais fatos positivos e negativos no período que influenciaram o mercado de transmissões. O ano passado, acho que quando a gente estava começando a achar que o mercado ia dar uma estabilizada em termos de supply chain, né? A gente teve essa surpresa da Rússia, né? Da guerra. Isso realmente acabou trazendo alguns transtornos para a gente. A Meritor, por ser uma empresa global, né? A gente tem plataformas globais e alguns fornecedores globais também. Então, isso acabou restringindo um pouco, ou criando algumas dificuldades para obter matéria-prima, peças, né, para a produção. Mas, mesmo com isso, a gente conseguiu manter um bom nível de atendimento aos clientes, né? Então, esse seria o primeiro desafio, supply chain. O segundo é realmente a inflação. Então, a inflação que é tão bem conhecida nossa aqui no Brasil, é desconhecida lá fora, era, né, desconhecida lá fora, começou a realmente impactar a gente, e daí é muito mais difícil quando você vai falar com a Europa, Estados Unidos sobre inflação. Então isso, por um lado, foi difícil, porque não acontecia nos últimos 40 anos. Por outro lado, a gente acabou tendo um envolvimento global, né, nessas discussões, seja por energia, seja por mão de obra, ou seja até no custo de frete internacional, né? Então, a gente teve em algum desses pontos, suporte internacional, discussões globais. Em algum desses pontos, a gente acabou tendo discussões locais, mas sempre de olho na matéria-prima importada, né? Então, foram duas restrições. Primeiro, realmente, a própria cadeia, né, a capacidade da cadeia, e segundo, realmente, os custos. E vamos dizer assim, para completar esse cenário, tanto o mercado americano quanto o mercado europeu estavam muito acima, né, das projeções.
Então, a gente está tendo um efeito que, de vez em quando, também é um efeito, eu poderia dizer até que raro, em que todas as regiões estão num pico de volume, né? Então, a gente, América do Sul no pico, Europa no pico, e Estados Unidos no pico, e, de alguma maneira, dividindo o mesmo supply chain mundial, né? Então, foi um ano um pouco mais difícil nessa questão, mas que, por outro lado, eu diria que aqui em Osasco, né, com eixos, a Cummins Meritor teve até um bom desempenho, tá? A gente teve um atendimento, eu diria assim, que até acima da média, quando a gente recebe o feedback de nossos clientes, tá? A gente foi muito bem. Já fechando o primeiro semestre de 2023, quais as projeções, qual o cenário atual primeiro, né? E quais as projeções para o segundo semestre, tanto em OEM como no aftermarket? Bom, eu vou começar pela parte mais fácil, tá? O aftermarket, assim como no ano passado, ele continua com crescimento, né? Na mesma ordem do ano passado, em torno de 10% a 15%. Então, ele continua sendo um bom mercado para a gente. O OEM tem sido tem tido muita surpresa, porque a gente começou um ano de uma maneira e a cada semana a gente tem tido novidade, infelizmente, com cortes de produção, né? Então, havia uma expectativa que a gente não teria um estoque de passagem de Euro 5, ao menos era a informação que a gente conseguia colher no mercado, e de repente a gente descobriu que tinha 3, 4 meses de inventário, né? Então isso acabou impactando. Claro que o mercado, a diferença de preço, juros altos, tudo isso, né? Governo novo, eu diria até uma falta de clareza das políticas econômicas do governo, tudo isso acabaram impactando principalmente o primeiro trimestre. Com o estoque alto de Euro 5, a gente acabou percebendo que realmente o que se vendeu nos 3, 4 primeiros meses do ano foi Euro 5 e nada de Euro 6. Aliado a isso, como eu disse, um aumento de custo, né, um aumento de preço do Euro 6 e realmente as dificuldades, seja da cadeia produtiva, que daí foi uma coisa que a gente tinha no ano passado, não particularmente eixos, mas de forma geral, você ainda as montadoras participavam ainda de um mercado Euro 5, né, que era diferente o supply chain do Euro 5 do Euro 6. No momento que eles passaram para o Euro 6, participaram do mesmo supply chain da Europa, né, que a gente muito ligado para a Europa. Isso criou dificuldades no supply chain também das montadoras, ainda tinha uma questão dos chips que estavam impactando, né, da parte eletrônica, que é muito maior no Euro 6, e também algumas dificuldades técnicas, né, para a introdução do Euro 6, que não é só a parte de emissões, né, você tem a tecnologia, você tem uma série de outras alterações que acabaram impactando. Então, eu acho que assim, que a gente fala que foi uma tempestade perfeita, né, esse primeiro trimestre. Esse segundo trimestre a gente está vendo uma acomodação, ainda com alguns cortes, né? Então, o que a gente já vê é uma diminuição de inventário, uma diminuição de veículos incompletos nos pátios das montadoras, e já, eu diria até já um conhecimento um pouco maior das novas tecnologias e uma aceitação no mercado já do preço que não tem que fazer, que já não tem mais Euro 5, né? Então, em termos de primeiro semestre, a gente olha um primeiro semestre muito fraco na produção, né? A venda não foi tão ruim assim, mas a produção foi bastante fraca. A gente pode, se a gente comparar aí, de 25% a 30% abaixo do que a gente estava esperando, né? Porém, no segundo semestre, a gente não acha que vai ser pior que o primeiro, né? Então, a gente acha que, por toda a condição e pela venda que continua acontecendo mês a mês, a produção vai ter que retomar. A gente acaba tendo essa visibilidade das montadoras também, né? Que eles realmente chegaram a uma estabilidade, né? Não podemos cravar, né, que não vai ter mais nenhum corte de produção daqui até o final do ano, mas há algumas semanas a gente já está vendo uma estabilidade no programa de produção, né? Então, com essa estabilidade, a gente acredita que o segundo semestre vai ser igual ao primeiro em termos de produção, ou muito melhor, dependendo de ações, licitações de caminho da escola que podem vir, ou até mesmo uma aceleração da produção, levando em conta que
pelo cenário econômico atual, os juros devem começar a cair, né? A produção industrial continua um pequeno crescimento, incentivos do governo. A gente espera que o segundo semestre seja melhor do que a gente está vendo hoje, tá? E não pior. É isso aí, Kleber. É isso que torna a vida emocionante, eu diria, né? Bem, Kleber e caros ouvintes, a gente vai dar uma rápida paradinha e voltamos em 15 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa, que trata do panorama do mercado de eixos para veículos comerciais, que integra o Guia de Motores, Eixos e Transmissões 2023 de Frota e Companhia. Nosso convidado de hoje é o diretor de Vendas e Marketing da Cummins Meritor, Kleber Assante. Bem, Kleber, vou falar agora um pouco do desempenho da sua empresa no ano que passou, né? Agora Cummins Meritor, né? Mas especificamente do seu segmento de eixos que você responde. Né? Como é que foi o ano qual é o seu balanço do ano passado em relação à Meritor e quais as principais conquistas e avanços da empresa nesse período? Bom, nós começamos o ano, né? Ao contrário desse ano, né? A gente começou com um ano relativamente com um crescimento estável. Durante o ano esse crescimento foi acelerando. Como eu disse no outro bloco, algumas dificuldades de supply chain, mas a Meritor sempre se antecipou, né, a essas tendências por ter uma visão privilegiada do que está acontecendo em praticamente todas as montadoras. Então, no ano passado, a Meritor começou um investimento grande em termos de capacidade. A gente aumentou em termos de capacidade 15% aqui em Osasco. A gente fez um investimento da ordem de 50 milhões de reais para ficar preparado para esse mercado, visando também já um 23 um pouco melhor, né, que acabou não acontecendo. Mas a Meritor teve um ano excelente em termos de performance, como eu disse, para clientes, seja em qualidade, seja em entrega, apesar da dificuldade. No meio de tudo isso, a gente conseguiu investir aqui numa expansão nossa de capacidade, né, com novas máquinas, com até um prédio novo que a gente acabou fazendo no último ano, e a gente acabou se preparando para tudo isso. No meio de tudo isso, a gente também já começou essa integração com a Cummins, o que tem nos trazido muitas coisas boas, né? A Meritor tinha muito menos concentração em alguns assuntos que o grupo Cummins é referência, né, como diversidade, inclusão, essa preocupação com sustentabilidade. A gente não era ruim, eu diria, mas a Cummins é benchmark e a gente está tendo esse privilégio de começar a trazer tudo isso para a gente. E no meio da sustentabilidade, hoje, né, tem o grupo Acelera, né, que é o grupo da Cummins, justamente para novas tecnologias, hidrogênio e tudo mais, na qual a gente também está fazendo parte com o e-Powertrain. Então, eu diria que o ano passado foram várias conquistas, seja investimento, seja nossa performance, ou seja, realmente na integração com a Cummins. Foi um ano excelente para a gente aqui na Cummins Meritor. Bom, Kleber, que eventuais entraves, na sua opinião, podem impedir o desenvolvimento da atividade nesse ano ainda, no segundo semestre? A gente vê realmente a questão da economia, né? A economia é o que acaba puxando, né, o mercado de caminhões. A gente sempre referencia a famosa frase do pessoal da Volkswagen Caminhões e Ônibus, né, que o PIB vem de caminhões, né? Então, quanto mais forte o PIB, melhor. A gente tem tido umas melhoras na previsão do PIB, né? Ajuda bastante. Os entraves acabam sendo principalmente na linha de financiamento, de juros, que a gente espera realmente comece a cair, e a economia, o giro da economia. Então, se a economia está dando bons sinais, os juros realmente estão começando a ter a possibilidade de cair, a inflação também arrefecendo, né, o dólar um pouco mais baixo,
tudo isso, de alguma maneira, faz com que a gente entenda que a gente possa ter o segundo semestre melhor. Claro que tem as questões políticas, tem a aprovação, né, da reforma tributária, mas a gente vê tudo isso como coisas que podem contribuir para o nosso segundo semestre, né? O desafio, eu diria que é sobreviver esse primeiro semestre que a gente já sobreviveu, né, que foi muito difícil, cada empresa tentando todas as possibilidades, férias coletivas, reduções de jornadas, tudo que tem sido possível as empresas têm feito para passar esse primeiro semestre, que além de ser turbulento, ele foi uma surpresa para todas, né? Então, quando você tem uma previsão que o mercado vai ficar ruim, você se prepara, quando você não tem, ele simplesmente acontece, é mais difícil de reagir, né? Então, acho que assim, juntando todos os fatores que a gente teve de desafiadores no primeiro semestre, a gente acha que o segundo semestre vai ser mais estável, com possibilidade de melhora e com menos assuntos críticos, né? Então, quando você fala de entraves, a gente enxerga com muito mais oportunidades no segundo semestre do que realmente entraves acontecendo para que a gente continue a ter problemas, né, esse ano. Muito bom, Kleber. E para finalizar essa nossa conversa, eu queria que você dissesse aos nossos ouvintes espectadores como que a Meritor está encarando o futuro da indústria de eixos diante dos avanços dos veículos comerciais. Hoje se fala em eletrificação, em motores híbridos, uma série de novas tecnologias que estão impactando seriamente a indústria automotiva. Como você vê o futuro dessa indústria? Bom, o Brasil, a gente enxerga que a indústria, principalmente, vamos isolar, né? Vamos isolar caminhões e ônibus, né? A gente vê que a questão de ônibus, ela vai ter, assim como no resto do mundo, né? Ônibus, acho que é a primeira adoção, porque tem uma força política, né, dos governos para adoção. Então, a gente acha que os ônibus, eles terão uma adoção mais rápida, né? Seja eletrificação, a gente já tem bastante questão de gás natural. Você tem trólebus, né, que já é uma tecnologia muito, muito antiga, que não deixa de ser uma eletrificação, né? Então, a gente vê que o mercado de ônibus deve crescer um pouco mais rápido no Brasil. E nisso, a gente hoje está com alguns clientes ainda com eixos convencionais. Então, quando você diz para a gente que a empresa está lançando, seja um ônibus ou seja um caminhão que tem um motor remoto, central, elétrico, ele vai continuar precisando do eixo convencional, né? E a gente tem algumas modificações que a gente acaba fazendo nesse eixo para aguentar o torque do motor elétrico, mas, via de regra, são plataformas atuais, e nesse meio, que a gente chama esse meio complexo que a gente tem daqui até a definição de qual vai ser realmente a última tecnologia, né, para mobilidade, a gente continua achando que o eixo ele é muito essencial, tá? A gente acha que ele é essencial, a gente vê uma migração, como eu disse, um pouquinho mais rápido para ônibus, mas dependendo da possibilidade do ônibus, você pode ter um eixo, que é o nosso caso, que é o e-powertrain, já com motor acoplado, mas se não tiver, nós temos a tecnologia para manter o eixo convencional. Se for um motor com transmissão que estão desacoplados, a gente também tem essa solução como Cummins Meritor. E se for o e-powertrain direto, motor e transmissão no eixo elétricos, a gente também tem a tecnologia. Então, a gente acaba achando que, seja em termos globais, mas principalmente em termos de Brasil, que deve ter um atraso nessa adoção, né, de novas tecnologias, a gente acredita que a gente está muito bem posicionado, porque o eixo vai continuar acontecendo, o caminhão a diesel pesado, de longa distância, já tem essa previsão que no mundo vai ser o último a adotar, né, uma eletrificação, um hidrogênio, alguma outra coisa, ou qualquer tipo de nova energia que eles dizem, e principalmente no Brasil. E o forte da Meritor sempre foi o caminhão pesado e extra pesado, né? Então, os eixos vão continuar, vão ter alguma transição, mas qualquer que seja a necessidade nesse meio de transição mais complexo, a gente está preparado, mas a gente acredita que, por ter, né, essa grande força nos eixos convencionais, a gente está relativamente tranquilo nesses próximos anos aí de transição.
Bom, tenho certeza que a indústria sempre soube se reinventar, sempre soube se ajustar às mudanças tecnológicas ao longo de toda a história. Eu acho que dessa vez não vai ser diferente, com certeza a Meriton e a cadeia automotiva vai saber acompanhar e tirar muito proveito dessa situação. Bom, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o diretor de vendas e marketing da Camis Meriton, Weber Assante. Desejar muita sorte para você, muita saúde para você, para toda a sua equipe. Eu peço agora as suas considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez agradecendo, acho que é bastante importante a gente estar atualizando esse momento do mercado. O mercado, hoje em dia, ele é bastante complexo, ele está mudando muito rápido, né? E, às vezes, a gente não percebe o quanto passou o tempo, como eu disse. Então, a Camis Meritor tem realmente se preparado para esses desafios do mercado. A gente está muito junto dos clientes, a gente tem tentado trazer sempre a última tecnologia aqui para o Brasil, continuamos nisso. Hoje, muito mais ainda, com um portfólio muito maior, dentro de um grupo muito maior e mais forte. Então, o recado é que a Camis Meritor e o grupo Camis como um todo vai estar sempre cada vez mais forte aqui no Brasil, trazendo tudo que o nosso mercado necessita e atendendo bem aos clientes. Então, agradeço essa oportunidade de poder expor um pouquinho do que está acontecendo aconteceu no ano passado e o que está acontecendo nesse ano. Obrigado, Solange, obrigado, José Augusto. Obrigada, Kleber, obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota e Companhia. Hoje nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros espectadores e caros ouvintes, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira a edição digital da publicação, que traz o panorama 2022-2023 do mercado de motores, eixos e transmissões e ainda o mais completo guia de motores, eixos e transmissões produzido do país, disponível agora tanto em formato de revista, como na versão online. Mas você também pode nos acompanhar através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeos, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.